Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Memórias de um Suicida, pela mediunidade de Ivone Pereira e de autoria do Camilo Castelo Branco. Estamos na nossa transmissão de número 63, estudando toda a trajetória de Camilo Castelo Branco na espiritualidade após o seu suicídio. Na última live, nós vimos que na cidade Esperança, onde Camilo está aprendendo o Evangelho do Cristo para se preparar para as futuras reencarnações em que ele deverá recuperar o seu estado de espírito sofredor e suicida para reiniciar a sua trajetória na direção do Criador. A mesma trajetória que nós todos estamos trilhando, porém, como ele atravancou essa evolução por conta do suicídio, estava extraindo lições das aulas do curso preparatório junto a instrutores muito elevados, a fim de que pudesse aprender de fato a boa nova do Cristo e se preparar melhor para os desafios do futuro. Na última live nós vimos que a primeira aula que Camilo passou na espiritualidade, o orientador demonstrou que ele exercia uma didática muito poderosa, utilizada também pelo Cristo quando esteve na Terra. Se trata de um aparelho que consegue corporificar, materializar os pensamentos do instrutor numa tela, e aí todos os alunos conseguem enxergar o que o instrutor está narrando e muitas vezes pensando, como se estivessem vivendo ali aquelas experiências. Ele revela então que o Cristo, Jesus, utilizou dessa ferramenta. Não havia uma máquina, um dispositivo para isso. Era a própria mente do Cristo que conseguia transmitir aos ouvintes a sua palavra através das telas mentais, que ajudavam-nos a compreender e fixar os aprendizados, os ensinamentos. Vejam que Camilo coloca aí, o Nazareno compassivo e amoroso, Senhor de poderes psíquicos incalculáveis para nós, dono da maior força mental que já nos foi dado conceber, expondo suas formosas lições, criava cenas e corporificava-as, dando aos ouvintes maravilhados o esplendor de visões interiores que o seu pensamento fecundo e poderoso não se cansava de distribuir. Portanto, o Cristo, enquanto ensinava, transmitia a esses ouvintes, através de telas mentais, o aprendizado necessário e principalmente a fixação, que somente ele, com seu psiquismo elevado, conseguia distribuir. Ele diz então que é certo que nem todos aqueles que ouviam o Cristo estariam à altura de compreendê-lo. Mesmo dentre os escolhidos para auxiliar o ministério redentor dele, houve quem o não compreendesse. Então vejam que mesmo com essa técnica das telas mentais que transmitiam aos ouvintes o aprendizado em tempo real do Cristo, havia muitos que não compreendiam, inclusive entre seus discípulos. Mas os outros, de boa vontade, para quem ele representava a luz incorruptível da verdade, os simples de coração, os sofredores sedentos de justiça e de esperança, os de boa vontade, como eu falei, destituídos de vaidade, em quem o egoísmo do século já não medrava, vibrando mais ou menos harmoniosamente com ele, seguiam-lhe as ondas criadoras do pensamento luminoso e absorviam o ensinamento exemplificado de todas as formas. Vejam que interessante, até hoje é assim. Somente quem tem o coração mais brando, pacífico, disposto a aprender o Evangelho, com uma certa sintonia com a mente do Cristo, é que compreendia as lições, é que essa didática realmente funcionava. Seus discípulos, do mesmo modo, ao falarem dele,
inconscientemente projetavam recordações e pensamentos que, recolhidos pelos cooperadores espirituais incumbidos de assisti-los, eram imediatamente corporificados em sugestões poderosas. Vejam que os próprios discípulos, depois que o Cristo havia desencarnado, quando falavam dele, a espiritualidade amiga projetava essas recordações, esses pensamentos, corporificando para que eles pudessem recordar com precisão tudo o que haviam aprendido com Cristo. E a visão do ouvinte sincero, então, de boa vontade, passava a enxergar essas lições, o qual passava, então, não apenas a ouvir uma narração, mas a assisti-la, a vê-la como se presente estivesse aos feitos sublimes do inesquecível Mestre. É por isso que nós vimos aqui, em outro estudo, quando Camilo visitava a Terra, visitava um centro espírita e acompanhava uma reunião em que espíritos de suicidas mais graves estavam sendo convertidos. E nós vimos que enquanto o coordenador, o presidente do centro, falava as passagens evangélicas, as imagens corporificavam, ganhavam forma e vida aos olhos de todos. É essa mesma técnica. Na ocasião, lá no centro espírita, as imagens tomavam vida por conta da fixação magnética que os espíritos que haviam ido para ali tinham preparado. Aqui na aula com Camilo era através de um aparelho, e o Cristo era através da sua própria força psíquica, seu próprio psiquismo. Já os discípulos, quando se recordavam do Mestre, essa tela em que os ensinamentos iam passando eram fruto do pensamento dos discípulos e também da contribuição dos assistentes espirituais que faziam os ouvintes enxergar os ensinamentos de forma corporificada, materializada. E eu comentei aqui na última live que isso é fácil de compreender, porque quando nós assistimos um filme, por exemplo, o aprendizado se torna mais fácil, ao invés de apenas ouvir o professor ensinar, ou apenas ler dos livros. Quando você lê, ou então escuta, e também vê as imagens, especialmente quando essas imagens são tão reais que é como se você estivesse ali, o aprendizado é muito maior e a recordação fica na alma. Assim também, caros discípulos, disse o mentor, o professor de todos, Aníbal, realizaremos nossas preleções a respeito da doutrina legada pelo divino instrutor, Jesus, pois muito inspiradamente andou à direção desta colônia de reclusos, adotando tal método para a instrução de seus internos, por serem impossíveis, por meio dele, interpretações pessoais, conceitos errôneos, sofismas ou interpolações. O que ele está dizendo aqui? Que essa técnica foi adotada pelos mentores da casa porque, se não fosse assim, as explanações poderiam ter interpretações pessoais. Cada suicida, cada aluno poderia interpretar as lições ao seu jeito, à sua maneira de ver. Então, para evitar isso, as preleções, as aulas eram dadas com essa técnica, em que todos enxergavam as telas mentais à medida que iam ouvindo as instruções. Camilo então diz que a partir daquele dia, eles todos assistiam periodicamente às aulas de Aníbal, iniciado que foi definitivamente o preparo moral deles à luz das superiores doutrinas expostas pelo verbo imarcessível do divino Messias. As aulas então diárias em que eles assistiram foram feitas daquela forma. O catedrático, o professor, explanou de princípio as causas da vinda de Jesus à Terra. Eu já comentei isso aqui. Imaginem que beleza a gente poder assistir essas aulas também. Vejam como Maria é boa, como Jesus é bom, como a justiça divina é perfeita. Os suicidas, espíritos que cometeram esse crime terrível contra a lei divina, além de outros crimes durante suas existências, recebiam como instrutor
um ser muito elevado. Recebiam aulas magnas com um conteúdo maravilhoso dessas entidades. Vejam que a primeira aula foi sobre as causas da vinda de Jesus à Terra. A gente tem carência desse conteúdo aqui enquanto encarnados, mas Camilo obteve essas aulas diretamente de um espírito que conviveu com Cristo, o Aníbal. Imagine a qualidade dessa aula, explicando os motivos da vinda de Jesus. Arrebatador desfile de civilizações passou gradativamente pela tela mágica, demonstrando aos nossos surpresos testemunhos a mais fecunda exposição das necessidades humanas. Eles assistiram às aulas e aí as civilizações foram passando à medida que o professor explicava. Foram passando naquela tela que reproduzia os ensinamentos. As necessidades humanas, então, foram transmitidas nessas aulas, muitas das quais jamais haviam tido ocasião de perceber, porque o conteúdo dessas matérias aqui na Terra é muito limitado. Imagine a riqueza de detalhes que a espiritualidade possui sobre as civilizações passadas. Sem a palavra messiânica, as sociedades terrenas, então, se nos afiguraram com efeito, como tão bem conceituava Aníbal de Silas, o professor, um mundo sem a aquecedora luz de um globo solar, um coração vazio da força impulsionadora da esperança. Ele diz então que aquelas civilizações sem a mensagem do Cristo era como um mundo sem sol, era como um coração vazio sem esperança. O mestre falava e suas narrativas, suas exposições magistrais, seus exemplos mais que convincentes, irresistíveis, e seu verbo entusiasta e ardente, arrancavam eles do turbilhão poeirento dos séculos mortos, das idades desaparecidas e até dos momentos contemporâneos. Imagens e cenas, motivos reais, exemplos coletivos ou individuais, que sob o calor magnético da sua superior vontade, associada de seus pares, se humanizavam diante de nós. Então vejam, como o parágrafo é extenso, eu faço uma pausa para a gente entender melhor. Camilo está dizendo que a forma daquele professor ensinar era tão rica, era tão cheia de detalhes e com um discurso tão forte que as sociedades tinham essa cor, essa descrição divina e não a descrição que nós temos aqui nas aulas comuns de história, de sociedade. Não era mais a descrição de sociedades mortas nos séculos poeirentos, das idades desaparecidas, mas sim imagens e cenas reais, exemplos coletivos, individuais, que naquele calor magnético da vontade do professor, associada aos seus assistentes, se humanizavam diante da turma. Os alunos então tinham uma aula magnífica, em que a história passava de uma forma humanizada, levando-os a examiná-los e estudá-los sob o critério elucidativo de suas orientações. A aula, portanto, era muito rica e detalhada. Um curso superior e atraente de filosofia e análise comparada foi por nós iniciado então. Imagine, novamente, a complexidade desse curso, um curso de filosofia e análise comparada. Camilo diz que era empolgante, era belo, era comovedor, com o emérito instrutor Aníbal, ressuscitando do silêncio dos séculos a existência das sociedades que se foram na sucessão das idades. Eles foram ressuscitando as sociedades à medida que estudavam. Imagine que bonito, não é? A tela se iluminar com as descrições de Aníbal, mostrando as sociedades antigas, do Egito, da Grécia, os gauleses, Roma, enfim. Seus costumes, suas quedas, seu heroísmo, suas vitórias.
Por isso que os espíritos superiores, quando vêm descrever as obras para os médiuns, conhecem tanto de história, conhecem tanto das civilizações passadas, porque lá na espiritualidade eles têm acesso a cursos incríveis como esse que Camilo estava tendo. Ele diz que ao entendimento deles se apresentou a vida da humanidade desde os primórdios, fornecendo o mais belo estudo que ousariam conceber, a mais fecunda elucidação que as mentes deles seriam capazes de abranger, porque a história magnífica do crescimento das sociedades que lutaram sobre a crosta do planeta, de falanges que ali iniciaram o próprio desenvolvimento moral e mental, que nasceram e renasceram muitas vezes e depois se foram, atingindo ciclos melhores em outras moradas do universo, e assim dando lugar a outras falanges, a outras humanidades, suas irmãs, as quais, por sua vez, lutariam também através dos renascimentos, trabalhando continuadamente em busca do mesmo progresso, enamoradas do mesmo alvo, a perfeição. Resumindo esse parágrafo extenso, Camilo revela que as aulas passavam pelas sociedades mostrando o seu início, a sua queda, as suas decisões coletivas equivocadas, os seus acertos, o fim das civilizações dando origem a outras civilizações e assim por diante, pelos renascimentos, todos buscando o progresso e a perfeição. Camilo prossegue então dizendo que, entretanto, no decurso de tais exames, tantas eram as desgraças que descobríamos para estudar, tantos os sofrimentos, as prementes situações, os problemas indefinidos, os desnorteantes complexos engendrados pelo egoísmo com suas múltiplas feições apaixonadas, tão grandes as lutas da humanidade ignorante da própria finalidade, que era impossível permanecerem eles indiferentes como um observador frio que estuda apenas o cadáver. Notem que Camilo revela que os dramas eram tantos dessas sociedades, tantas quedas, tantos erros, tantos vícios, que era impossível que eles não se vinculassem àquelas histórias, aos seus personagens, da nossa história como humanidade. Não era possível que eles ficassem indiferentes àquele conhecimento, como alguém que analisa apenas um cadáver. Fazendo parte dessa sociedade terrena, dessa humanidade desgraçada, ímpia e sofredora, que desconhece Deus porque preferem as paixões, Camilo e os demais alunos eram solidários com seus mesmos infortúnios. Vejam que eles se tornaram solidários com as quedas das sociedades do passado, pois que eles também eram sofredores. E pesada angústia infiltrava-se pelos meandros dos seus espíritos, despertando ânsias inexprimíveis, estados mentais e alucinatórios inconcebíveis ao pensamento humano, como desejos sacrossantos de algo que nos libertasse, que os libertasse das trevas e antes em que se sentiam tragados. Então Camilo e os demais alunos ficaram tão impressionados com a aula de Aníbal, com o detalhe, com a riqueza da explanação, que ao ver a evolução das sociedades e as quedas também, eles se compadeceram, se identificaram como componentes também dessas sociedades, como sofredores. E aí, esse estado de coisas fez com que eles também tivessem essa vontade de melhorar, essa ânsia de que buscassem algo que libertasse eles das trevas que eles se sentiam mergulhados. Até que, numa certa aula, num dia ameno e harmonioso em que palpitavam no interior deles objetivos, anseios vagos de esperanças, como promessas benditas que entornassem aleluias pelos seus seres, Aníbal apresentou a eles a figura inconfundível, a figura inesquecível do meigo Rabi da Galileia, Jesus. Rabi é mestre na língua que Jesus utilizava, não é? Da sua época.
Ele, o Rabi da Galileia, o Cristo, por meio das lembranças reproduzidas na tela magnética, com um colorido vivo e sedutor da realidade, Aníbal apresentou então Jesus. O Rabi, em hebraico mestre, era apresentado naquela tela magnífica que Aníbal ia transportando. Eu não sei se vocês lembram, mas naquela visita feita ao Centro Espírita, em que todos viam também reproduzidos os ensinamentos do Cristo como que materializados diante deles, eu me recordo que Camilo informou que cada um via Jesus conforme tinha conhecido na última existência. Então, quem acreditava que Jesus era um homem barbado, de olhos claros, cabelo repartido no meio, da cabeça para os lados, via ele assim pregando, à medida que o presidente do centro ia narrando as passagens evangélicas. E todos viam como que um teatro na frente deles as condutas, as materializações das lições lidas pelo presidente da casa. Já aqui, nessa aula que Aníbal está dando, Camilo informa que Jesus foi apresentado para eles conforme o pensamento de Aníbal. E faz sentido, porque é o pensamento do professor que está sendo exposto naquela tela. Então faz sentido que a figura do Cristo que Aníbal conheceu é que ficasse ali apresentado a todos. Diferente do que aconteceu no Centro Espírita, em que cada um via o Cristo à sua maneira, naquela aula, Camilo revela que todos viam o mesmo Cristo, plasmado conforme a lembrança de Aníbal, que havia conhecido o Mestre pessoalmente. Camilo então diz que a epopeia augusta do cristianismo, desde a manjedoura humilde de Belém, transformada em berço celeste, desenvolveu-se magistralmente em estudos fecundos para o entendimento de todos, que começou a soletrar só então a palavra sacrossanta da redenção. Eles passaram então a ver a história do cristianismo desde a manjedoura. As cenas descritas pelo expositor, que tão bem conhecera a época do advento da Boa Nova do Reino de Deus, porque ele havia convivido com o Cristo e com os discípulos, mostravam circunstanciadamente, com clareza impressionante, as prédicas inesquecíveis do divino mensageiro, suas pregações, os discursos sugestivos, animados pelo colorido vivo dos quadros citados, as lições resplandecentes da mais elevada e pura moral, lançadas aos ares da Judéia humilde e oprimida, mas ecoadas pelos recantos mais longínquos do mundo, quais convites amistosos e perenes à regeneração dos costumes para o reinado do verdadeiro bem. Eles viam, então, Jesus pregando as lições, a Judéia, todo o contexto histórico da vinda do Cristo. Tudo isso era objeto da aula de Aníbal. E eles então viram as lições do Cristo ecoando naquele mundo, convidando o povo à regeneração dos costumes, pelos apelos amorosos de confraternização pessoal e social, para a concretização de uma pátria ideal na terra, cujas normas de governo ele oferecia, por intermédio de sua oratória impecável, de sua exemplificação na vida prática, sem precedentes, como nas fulgurações imperecíveis daquela áurea doutrina. Ele está dizendo que Jesus trouxe então a doutrina cristã, porque ele, o Cristo, ele que trouxe a mensagem de Deus, e era uma mensagem que trazia a pátria ideal, as normas de governo que deveriam ser seguidas pelos líderes, a exemplificação na vida prática dos conceitos evangélicos, ou seja, a doutrina áurea cujo alvo era a educação moral do homem, cuja finalidade era sua exaltação para a glória da vida sem ocasos, sem erros, sem quedas, da vida eterna na unidade com Deus.
Já falamos aqui que esse é o objetivo do cristianismo e também do espiritismo, porque o espiritismo é cristão: renovar a humanidade, fazer com que o homem evolua moralmente, revolucionar os corações dos homens, para que tenham essa unidade com o divino. Camilo então diz que a imagem sedutora do enviado celeste gravou-se, por assim dizer, também em suas mentes. A imagem de Jesus gravou-se em suas mentes, em traços cativantes, indeléveis, tornando cada um dos seus corações sinceros enamorados do cristianismo, predispostos a aquisições morais sob suas benéficas inspirações. Eles estavam então convertidos ao cristianismo de uma forma mais poderosa, porque acompanharam toda a história contada por Aníbal com muitos detalhes. Se apaixonaram então pelo Cristo. Bem que Camilo poderia descrever, não é? O Cristo, com a riqueza de detalhes que ele compõe essa obra. Ele diz então que enquanto Aníbal narrava fatos, relembrando passagens enternecedoras, enquanto sua palavra vibrava em ondas sonoras de comentários férteis, extraindo essências de ensinamentos capitais para a iluminação de todos, eles viam os cenários que serviam à ação magnificente do grande mestre, ao mesmo tempo que sua figura inconfundível dominava a expressão, exercendo o apostolado sublime. Então ele repete aqui o que ele já falou algumas vezes, que enquanto Aníbal ensinava, eles viam as cenas, eles acompanhavam os ensinamentos do Cristo como se estivessem lá. Camilo diz então que eles tinham a impressão convincente de o estarmos ouvindo proferir o Sermão da Montanha. Era como se eles estivessem no Sermão da Montanha, enquanto as aragens perfumosas que ondulavam docemente no cimo da colina lhe faziam esvoaçar o manto. Desalinhando-lhe os cabelos, eles enxergavam o Cristo a pregar. De outra vez, Camilo diz, era às margens do Tiberíades, em Genezaré, pelas cidades da Judéia, pelas aldeias pobres da Galileia, como se eles estivessem seguindo também o Cristo, fazendo parte daquela massa de povo ávido de suas palavras consolatórias, de seus favores dulcíssimos. É tão real a narrativa e a colocação das imagens naquele espelho, naquela tela, que é como se Camilo e os demais alunos fizessem parte daquela multidão que acompanhava o Cristo. E por toda a parte, em conversações com os partidários, com os discípulos, com os amigos, no templo, explicando aos exegetas, aos doutores da lei da época, as regras áureas da Boa Nova que ele trazia, ou viam Jesus curando, favorecendo, protegendo, consolando, exaltando, educando, ensinando, redimindo. Eles acompanharam toda a vida do Cristo em todas as suas lições. Aníbal ia levando eles a ouvir e a aprender Jesus com o próprio Cristo, os caminhos para a urgente reabilitação de todos. Imaginem que aula riquíssima acompanhar as pregações do Cristo. Camilo então diz que Aníbal fazia isso pacientemente, tecendo comentários como um professor emérito, cioso da clareza das teses expostas para a boa compreensão dos alunos. Quem dera nós aqui com esse estudo pudéssemos também transmitir a quem ouve, a todos que estão acompanhando, essas mesmas imagens que Aníbal ia fornecendo aos seus alunos, para a reabilitação de todos. Ele ia explicando de forma paciente, tecendo comentários, esclarecendo tudo o que precisava esclarecer nas passagens do Cristo, enquanto eles viam o Cristo materializado pregando na frente deles, junto do povo que acompanhou o Cristo na época. Assim foi que eles foram informados de que não apenas a terra recebeu as alvíceras da Boa Nova,
por meio da palavra de bondade e redenção do Cristo, mas também o astral inferior foi visitado por sua presença, já que ele possuía poder bastante para se apresentar em qualquer local, tornando-se visível quando quisesse. Então, mais uma revelação: Jesus pregou para a humanidade reencarnada, mas também para os desencarnados, nas zonas inferiores do astral, no plano espiritual da época que ele veio. E isso é muito lógico para nós que conhecemos a realidade espiritual. Com certeza, Jesus pregou para os encarnados e para os desencarnados, não tenho dúvidas disso. Visitou, então, como ele podia se apresentar onde quisesse, nos astrais inferiores. E uma vez que se tratava de local onde os infortúnios e as calamidades de ordem moral são incontestavelmente mais intensos e profundos que os do planeta, ele também comparecia ali. O astral inferior tem muito mais sofrimentos que aqui na Terra. Isso já foi falado na obra. Jesus então visitava essas zonas que tinham muito mais sofrimentos que na Terra. Ele pregava em carne, mas também em espírito, convertendo espíritos que havia séculos permaneciam nas trevas da ignorância, ou no declive do ostracismo, na preguiça, tal como na terra convertia homens. Olha que bonito isso. Jesus pregou tanto para os encarnados da época, quanto para os espíritos que também sofriam, nos vales da época, nos umbrais da época, a todos estendendo mão fraterna e redentora. Camilo diz que, igualmente, Aníbal informava que o mundo terreno desconhece grande parte dos ensinamentos trazidos por Jesus. Isso não é novidade para nós, pois que destruídos foram muitos aspectos. Olha só, muitos aspectos dos ensinamentos do Cristo foram destruídos pelos homens, verdadeiramente feéricos da verdade divina por ele exposta, rejeitados que foram pela má fé ou pela ignorância presunçosa dos homens. Os homens então destruíram por má fé ou por ignorância grande parte dos ensinamentos de Jesus. Por isso, o Espiritismo, como nós vimos no estudo de domingo do Evangelho, é o consolador prometido pelo Cristo, para explicar o que ele não pôde explicar na época e também resgatar o aprendizado, as lições que os homens poluíram ou desviaram. Por isso ele vai dizer aqui: soara o momento em que sua doutrina grandiosa seria devidamente alçada para o conhecimento de todas as camadas sociais. Ele está dizendo então que eu acabei de citar e que está no Evangelho. O Espiritismo, a terceira revelação de Deus aos homens, já era fornecida à humanidade em nome do Redentor. Então, como os homens poluíram a mensagem divina, como sempre fizeram desde a Índia, do Egito, dos gauleses, como os homens poluíram, desviaram, desvirtuaram os ensinamentos cristãos, Jesus enviou a terceira revelação aos homens, o Espiritismo, para explicar muitas das parábolas e, principalmente, resgatar os valores que haviam sido poluídos pelos homens, desviados pelos interesses mesquinhos da humanidade. E nós mesmos, diz Camilo, que éramos espíritos, estávamos convidados a colaborar nesse empolgante movimento chefiado pelo Mestre. Jesus chefia o movimento espírita e todos estamos convidados a colaborar nesse movimento, procurando falar com os homens a fim de revelar-lhes essas coisas todas. Por isso Camilo vinha falar através dessa obra, para revelar aos homens essas realidades espirituais, a fim de que a mensagem do Cristo fosse renovada no coração dos homens, já que havia sido desvirtuada, especialmente pela Igreja Católica. Revelando então essas coisas do mundo espiritual. Porque a chamada terceira revelação
não é mais do que um intercâmbio ostensivo, minucioso, de ideias entre espíritos e a humanidade. Espiritismo é o intercâmbio entre os espíritos e os homens encarnados, a fim de falar das verdades eternas, subordinados aos ditames da ciência universal e da ciência moral excelente do próprio Cristo de Deus. O Espiritismo também tem por objetivo aliar os interesses da ciência com a moral, não mais dividindo a religião da ciência, não mais trazendo essa divisão entre o intelectualismo, a ciência e a moral. Devem andar de mãos dadas, como tantas vezes já falamos aqui neste e em outros estudos. Depois, diz Camilo, ao terminar o drama do Calvário, vejam, a primeira parte das explanações do curso eram voltadas para falar do Cristo. Então, quando ele falou da vida inteira do Cristo, até o Calvário, Camilo informa que eles passaram a conhecer as pelejas, as lutas ardentes dos discípulos pela difusão do testamento regenerador do Mestre. Então, primeiro eles conheceram Jesus e toda a sua vida de pregações. Depois eles foram estudar a vida dos discípulos e a dificuldade que os discípulos tiveram para espalhar a Boa Nova, a mensagem de Jesus, o martírio dos humildes e abnegados cristãos, inspirados sempre pela força imanente da fé. E eu imagino que essa parte da aula também foi muito rica porque o Aníbal sofreu essa perseguição. Ele não foi um discípulo direto do Cristo, porém, uma vez convertido, ele se tornou um pregador e foi morto por isso. A reforma, então, consequente dos indivíduos que se submetiam àqueles princípios regeneradores e educativos era um dos seus objetivos, né? A reforma dos indivíduos que aceitam a verdade eterna e resolvem mudar interiormente. Camilo diz então que eles estudaram, que eles analisaram, que eles investigaram tudo que fosse possível para a sua mentalidade suportar a respeito da doutrina de Jesus Nazareno. Estudaram tudo. Quem dera participar desse curso. Certamente a gente já participou de algum curso preparatório na espiritualidade. Agora continuamos nossos estudos aqui na Terra. Mas quando retornarmos à pátria espiritual, certamente entraremos novamente nesses cursos que estudam a vida do Cristo, a vida dos apóstolos, com riqueza de detalhes e sem qualquer desvio de interesses, estudando a palavra pura do Evangelho, sem interesses passageiros ou mesquinhos, de dominação ou de poder. Muitos tomos complexos, delicados, precisaríamos escrever para que pudéssemos dar contas ao leitor da profundidade e extensão dessa incomparável doutrina. Então vejam que o conteúdo do curso é muito mais extenso. Seriam necessários muitos livros para que Camilo pudesse nos transmitir o conteúdo dessas aulas. A extensão dessa incomparável doutrina, que tem origem no próprio pensamento divino e que, sendo a lei mesma, estatuída pelo Criador de todas as coisas, um dia envolverá em suas imperecíveis fulgurações todos os setores das sociedades terrestres e espirituais. Essa é a nossa destinação. Conhecer todas as leis divinas na sua inteireza, na sua pureza maior, em todas as sociedades terrestres e espirituais. Façamos primeiro individualmente, estudando, colocando em prática, para quem sabe um dia toda a sociedade conhecer esses ensinamentos e principalmente colocá-los em prática. Aí então teremos alcançado uma sociedade feliz, verdadeiramente. Camilo então diz que se sentia atraído, arrebatado. Só então compreendia a razão da súbita transformação daquela Maria de Magdala, tão sedutoramente apontada no Evangelho do Senhor. Quem estuda o Evangelho sabe da conversão de Maria de Magdala. E aí Camilo diz que finalmente conseguiu compreender a súbita transformação dela,
que passou de uma vida de erros, de quedas morais, para uma vida dedicada ao Cristo. Essa súbita transformação que tantos os espíritos superiores nos falam, que é possível. Ontem mesmo nós estudamos uma página de Emmanuel do livro Vinha de Luz, que traz essa informação. A mudança da sociedade é lenta, porém a mudança interior individual é rápida. Basta o desejo ardente de mudar, basta a decisão da conversão, como foi com Camilo, como foi com Maria de Magdala e tantos outros, que tomam a decisão de se converterem e mudam radicalmente de conduta. A mudança individual, portanto, ela é possível, ela é presente e alcançável por todos. Camilo, então, depois de aprender sobre o Cristo e seus discípulos, entendeu por que Maria de Magdala havia se convertido tão subitamente. E também Saulo de Tarso, o vaso escolhido do Messias Celeste, que de Saulo passou a se chamar Paulo, já convertido. E o que antes parecia a eles um mito, uma lenda imaginária de orientais místicos, avultou-se em seu entendimento como um fato lógico e irresistível. A conversão, então, de Maria de Magdala, de Paulo, passou a ser uma realidade, algo compreensível para Camilo, algo lógico e irresistível. Ele não tinha mais dúvidas de que era possível, e inclusive ele próprio estava sentindo. E isso poderia ocorrer como existiu e as tradições narraram. Ele diz: apresentado à nossa compreensão assim naturalmente, com singeleza, desataviado dos mistérios que os homens teimam em ofuscar-lhe a grandeza, o enviado celeste impôs-se à nossa convicção realmente como um mestre por excelência. E esse trecho é importante. Vejam que ele diz que, uma vez o Evangelho apresentado sem os interesses da terra, sem os desvios da Igreja, que buscavam manipular os povos, sem as manchas que os homens impõem à mensagem divina, ele pôde finalmente conhecer Jesus. Conhecer a convicção do enviado celeste como um mestre por excelência, como um guia incomparável, devotado ao superior ideal da regeneração humana através do amor, da justiça e do trabalho. Olha que bonito, todos nós um dia conhecemos esse Jesus, não o Jesus muitas vezes que sofria tentações, como a gente vê na Bíblia, que foi ao deserto, sofreu tentações do diabo, esse Jesus fraco, esse Jesus que aparentava ter desejos mundanos, porque foi tentado pelo diabo. No Espiritismo a gente aprende que não, Jesus tinha uma elevação tão grandiosa que em nenhum momento ele sofreu tentações. As tentações são comuns aos homens, falhos, ainda muito atrasados. O Cristo não, era um mestre por excelência, um guia incomparável. E trouxe uma doutrina que sobreviveu por milênios, mesmo combatido por muitos. Camilo então disse que compreendia e amava ao Cristo, o necessário para se abastecer da fé e da esperança, qualidades indispensáveis ao espírito na marcha do progresso. Fé e esperança todos nós precisamos ter para progredir, as quais havia séculos faltavam nos cabedais dos seus corações. Camilo já falou aqui por diversas vezes que quando ele era encarnado, ele acreditava no catolicismo, mas não era cristão de verdade. Somente ali, na espiritualidade, ele pôde de fato ter fé e esperança. Ele diz então que aquele curso admirável requereu de todos boa vontade, esforços, a abnegação do instrutor, do preceptor espiritual, longos anos de dedicação e estudos incansáveis, de exemplificação e prática, porque a doutrina messiânica, prática por excelência,
confirma-se invariavelmente através da vida cotidiana de cada adepto. Então vejam que todo aquele aprendizado de Camilo e dos demais alunos somente faria completo sentido e estaria de fato absorvido por eles quando eles colocassem em prática, na vida cotidiana, no trabalho, na família, na sociedade. Aí sim nós comprovamos ao Cristo que mudamos, que absorvemos o seu Evangelho. A vida cotidiana de cada um é que demonstrará a mudança interior do coração, na conduta e na mente dos discípulos. Ele diz: era a iniciação cristã rigorosamente ministrada, ensinada, de forma a não deixar motivos nem ensejos para futuros deslizes nos campos da moral. Por isso, aquele curso é um curso preparatório. Preparava os suicidas para a nova reencarnação sem motivos para novas quedas. Eles recebiam o ensinamento mais puro do Evangelho, para que não caíssem novamente quando reencarnassem. Camilo diz, porém, que a caminhada afigurava-se árdua, difícil, demasiadamente longa para muitos daqueles que estavam ali, os quais se deixavam perturbar frente ao trabalho espinhoso e constante que seria necessário desenvolver. Então vejam, eu já disse aqui também, os suicidas têm noção da dificuldade que será uma nova existência, das dificuldades que vivenciarão numa nova reencarnação, porque o suicídio é muito grave e, além disso, traz muitos defeitos para o corpo astral, para o perispírito, que são transmitidos aos corpos físicos das suas próximas reencarnações. Por isso, eles têm noção da dificuldade que será a próxima vivência na Terra. Por isso, muitos deles ficavam sem esperança, com os corações turbados, porque sabiam dos trabalhos diários que deveriam empreender. Todavia, diz Camilo, eles chegaram a uma época da existência de espíritos, como espíritos, em que não era mais possível estacionar. Depois de tudo que Camilo e seus companheiros passaram e que nós vimos aqui na obra, eles não podiam mais se dar ao luxo de estacionar, vergados sob as crenas do desânimo. Não poderiam dar ensejo ao desânimo nas suas mentes. Eles então reagiam contra essas ameaças da fraqueza, da angústia, que os tornava desesperançosos, que rondavam seus pensamentos. Eles compreendiam então que era necessário prosseguir, a despeito do infinito de lutas que acenavam no amanhã, mesmo diante das dificuldades que estavam diante deles numa próxima existência, eles tinham que seguir. Enquanto a protetora voz da consciência advertia todos eles que com o lente magnífico de Nazaré, com o mestre magnífico de Nazaré, Jesus, eles tinham adquirido cabedais justos para a jornada que se delineava ao seu pávido entendimento de delinquentes arrependidos. Com aquelas aulas, então, eles tinham a certeza, com a liderança do Cristo, que eles estavam recebendo informações necessárias para a redenção de todos eles, que eram delinquentes arrependidos. E aí ele repete a passagem evangélica: vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Jesus prometeu isso. Procuremos ele nos momentos de dor, que ele nos aliviará as angústias. Camilo então diz que eles atendiam a esse doce e irresistível chamamento e avançava, seguia a Jesus Cristo, divino Redentor das almas frágeis e rebeladas. Cumpria a promessa, atraía os sofredores com seus ensinamentos sublimes, tomava-os para o seu redil e os convencia a perseverar em seus conselhos. Camilo constatava a realidade, a verdade dessa frase do Cristo: vinde a mim, vós que sofreis,
e eu vos aliviarei. Camilo foi exemplo vivo disso. Ele, sofredor que era, foi ao encontro do Cristo e recebeu a sua promessa. Os ensinamentos sublimes do Mestre o atraiu, o fez um discípulo e deu essa esperança para que ele perseverasse nos seus conselhos, provando Camilo e todos eles, todos os dias, por meio da transformação miraculosa que se operava neles. O caridoso interesse em desviá-los da desgraça para encaminhá-los à redenção. Camilo, então, constatava essa realidade do Cristo. Ele diz ainda que ficou empolgado, todos eles empolgados por esse curso atraente que tanto alívio tinha trazido para eles, que eles esqueciam os dramas penosos, esqueciam o desequilíbrio das suas paixões, que havia feito eles cair nas garras do suicídio, esqueciam até da terra e só lembrava dela graças a outros estudos que alternadamente eram conduzidos a experimentar. Então notem que eles recebiam aulas de Aníbal, sobre a vida do Cristo, sobre o Evangelho, sobre os discípulos, mas também tinham outras aulas que faziam eles lembrar da terra, para que se preparassem. Porque, como Camilo informou, eles tinham aulas práticas, onde testemunhavam a eficiência do aprendizado teórico, antes das provas reais de uma nova encarnação conferissem eles a reabilitação. Então vejam que de fato é um curso preparatório. Eles recebiam a teoria, aplicavam a prática, porém o testemunho seria numa nova existência física, que aí sim iria reabilitá-los. Camilo diz ainda que eles recebiam visitas durante essas aulas arrebatadoras, que ele esboçou nesse livro de forma pálida. As visitas eram de outros antigos mestres da iniciação, os quais, apresentados pelo professor Aníbal, explanavam conceitos e apreciações sobre as doutrinas e normas cristãs, com uma ardência arrebatadora e sublime. Então, além do Aníbal, eles também tinham outros professores que ensinavam sobre a iniciação cristã, de forma arrebatadora e sublime. Novos motivos para a instrução eles obtinham então, nunca menos belos nem menos agradáveis do que os diariamente eram expostos. Então, essas instruções desses outros professores também eram ricas e belas, como as aulas de Aníbal. Camilo revela que eles viviam então reclusos. Era bem verdade. Continuava não existindo permissão para eles deixarem a colônia, a não ser em grupamentos escoltados, nas turmas de aprendizes. Mas também não era menos verdadeiro que eles viviam rodeados de uma assistência seleta, no âmbito social de uma pleiade de educadores intelectuais, cuja elevação de princípios ultrapassava tudo que eles poderiam conceber. Notem como eles eram rodeados de espíritos que os amavam, que tinham preocupações com eles, em ensinar, em dar o exemplo. Eles não podiam deixar a colônia, porém estavam rodeados de instrutores, de educadores. E como eles compreendiam que essa reclusão era uma dádiva magnânima que auxiliava-os ao progresso, a ela se resignavam com paciência e boa vontade. Que fique então a lição da live de hoje, dessa última parte também, de que apesar da reclusão de Camilo e dos seus companheiros, já que eles não podiam deixar a colônia, eles experimentavam uma certa liberdade ao fazer visitas guiadas e rodeados de instrutores, que sempre buscavam fornecer as informações necessárias para o seu aprimoramento. Então, nós não podemos deixar de citar essa resignação, essa paciência que o próprio Camilo e seus colegas sentiram ao respeitar as regras da colônia,
Eles estavam isolados, não podiam conviver com espíritos do sexo feminino, que haviam sido mulheres na última existência e que conservavam essas características, porque nós já explicamos esse motivo na última aula, no último estudo, que eles traziam ainda as paixões, por isso não podiam ficar misturados homens e mulheres, e além disso eles não podiam deixar a colônia, mas compreendiam a necessidade dessas restrições porque era para o bem deles, para o progresso deles. Que fica então marcada no estudo de hoje a lição de Aníbal ao passar as características de Jesus, a sua vida, a vida dos discípulos, os conceitos cristãos puros e reais, sem os desvios da humanidade, sem os desvios dos interesses passageiros dos supostos representantes de Deus na Terra. O Espiritismo, então, como terceira revelação, vem trazer essas realidades da vida espiritual sem ditar representantes, sem prender o conteúdo da palavra divina apenas a alguns escolhidos, mas sim a todos que buscam a verdade. Agradeço, então, a presença de todos que acompanham o estudo e amanhã, então, retornamos para mais um estudo dessa obra magnífica, finalizando, como sempre faço, com uma oração, em que rogo aos amigos espirituais que estejam presentes para nos envolver com suas palavras, com sua amizade, com seu estímulo fraternal, e que nós possamos absorver os ensinamentos dessa obra e de tantas outras que aqui estudaremos, a fim de que possamos nos preparar cada vez mais para o retorno à pátria espiritual no tempo oportuno. De nenhuma forma nós aqui pregamos um retorno rápido, célere para a vida espiritual. Pelo contrário, sabemos da importância da reencarnação e que nós devemos nos dedicar a essa existência com todas as nossas forças, estudando, trabalhando, servindo e aplicando as lições do Evangelho em nossas vidas cotidianas, na família, no trabalho, na convivência social. E quando sim chegar o momento do retorno, estaremos preparados para sermos acolhidos pelos amigos espirituais, pelos familiares que já deixaram o plano físico, pelos mentores e pelos guias que tanto nos amam, a fim de que prossigamos no progresso das nossas almas na direção do Cristo Jesus e na direção do nosso Criador. Que possamos então apreender e praticar o que absorvemos nessas aulas, nesses estudos, e principalmente realizar a reforma íntima, individual de cada um que nos ouve, a fim de que estejamos sintonizados com os nossos guias espirituais e possamos dar o exemplo para a sociedade do verdadeiro cristão. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.